Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E eu resolvi trazer um pouco do conceito e do percurso histórico desse termo que a gente tanto fala por aqui, maturidade emocional. Meu nome é Aline, eu sou psicóloga e eu tenho esse canal aqui no YouTube e um perfil no Instagram para te ajudar a se tornar uma pessoa mais madura. Quero começar te falando que não é um marco histórico, né? Um momento em que um determinado estudioso fez uma pesquisa e desenvolveu o termo maturidade emocional. Não foi assim que as coisas aconteceram. A maturidade emocional é um conceito que está relacionado aí ao estudo do desenvolvimento humano, de como as coisas funcionam aí há bastante tempo. E desde lá dos primeiros filósofos, como Aristóteles, Platão, Sócrates, a gente vê esse interesse em entender melhor como é que o comportamento humano funciona e como é que a gente gerencia as nossas emoções. Inclusive, a gente na psicologia, mais precisamente ali na TCC, utiliza uma habilidade ali, não é exatamente uma técnica, porque não é uma intervenção pontual, e sim uma forma realmente terapêutica de agir, chamada questionamento socrático, que era a forma como Sócrates acreditava ali que dava para ensinar e os alunos a aprenderem melhor. Então, ao invés da gente dar soluções prontas, a gente faz uma série de questionamentos para que a pessoa consiga entender melhor e aprender melhor uma nova habilidade, comportamento, ou até mesmo se dar conta de determinada característica em si mesma. Geralmente, quando a gente fala sobre maturidade emocional, esse termo está relacionado ao controle e gerenciamento das emoções. Mas se você é inscrito aqui antigo do canal, sabe que emoção é algo que a gente não controla. Não tem como a gente intervir diretamente na emoção. A gente só sente mesmo. O que a gente pode lidar, controlar de uma maneira melhor, são os nossos pensamentos e os nossos comportamentos. São elementos psíquicos ali que estão diretamente relacionados às nossas emoções. Eles podem modificar, influenciar a forma como a gente se sente. Por isso que não há mal nenhum em você expressar adequadamente, né, no contexto ali em que você se sinta seguro, a emoção a qual você está sentindo. A questão é a forma que você vai fazer isso, a intensidade que ela está se apresentando ali no contexto e a congruência dela com a realidade. Mas esse assunto foi se tornando sério mesmo, robusto, com bastante evidência e mais entendimento mesmo sobre como é que o nosso cérebro e as nossas emoções funcionam só no século XX. Ou seja, faz mais ou menos aí uns 100 aninhos, um pouco mais do que 100 aninhos, que a gente tem estudos mais sólidos em relação à maturidade emocional, ao funcionamento emocional do ser humano de uma maneira geral. O primeiro cara que realmente se dedicou a entender a psicologia clínica, né, esse atendimento que a gente vê hoje de psicoterapia, foi o Freud. Então, Freud, Erik Erikson, Jean Piaget foram autores ali desse começo do século XX que ajudaram bastante a gente entender esses estados emocionais, principalmente naquela época. O Erik Erikson, inclusive, desenvolveu aí uma teoria do desenvolvimento humano para a gente entender ali as fases pelas quais a gente passa, baseados nos desafios e conquistas emocionais que a gente tem ao longo da nossa vida. Então, o que é que se espera de uma criança emocionalmente, de uma criança de 2 anos, 7 anos, 10 anos, de um adolescente, enfim, todos esses estágios do amadurecimento emocional e psicológico foram primeiras descritas pelo Erik Erikson, que deu essa ideia que a gente tem hoje desses estágios e desse desenvolvimento. Piaget também foi um autor importantíssimo para a gente entender o que é a psicologia educacional, escolar e claro, Freud, que tem todo esse entendimento e, enfim, com certeza já ouviu falar sobre as nossas emoções e sobre a clínica de uma maneira geral. Todos esses autores estavam ali, e é como se faz saúde de uma maneira geral, tentando encontrar a solução para um problema social, principalmente do tempo deles ali. O que é que as pessoas naquele momento, naquela época, estavam precisando, que problemas que elas estavam enfrentando e de que maneira eles poderiam ajudar a essas pessoas. É natural que, com o passar do tempo, a ciência e a saúde vai encontrando novas respostas, novos problemas também, né, que vão aparecendo e aí vai se encontrando uma resolução, uma resposta diferente para aquilo, porque a nossa cultura é muito dinâmica, a nossa sociedade é cíclica, dinâmica e outras coisas podem aparecer, enfim, outras evidências, inclusive, podem aparecer que corroboram ou que refutam determinados comportamentos ali. Mas é agora, nos últimos 20 anos, que a gente tem entendimento da maturidade emocional, assim como
forma você pensa nela ali, como uma habilidade muito importante para o desenvolvimento do teu bem-estar emocional, do teu equilíbrio, da tua saúde mental e das boas relações que você cultiva. Hoje em dia, muito mais do que um controle das emoções, a maturidade emocional está relacionada a essa habilidade mesmo da gente conseguir gerenciar as emoções que passam pela gente, não simplesmente controlá-las ou evitar aquelas que são difíceis. Você já deve ter ouvido falar que existem tipos de inteligências diferentes, né? Tem a inteligência lógico-matemática, a inteligência espacial, a inteligência emocional, enfim, vários tipos de inteligência aí. E provavelmente você sabe disso, porque na década de 90 tem um importante autor da psicologia, o Daniel Goleman, que ajudou a difundir esse termo inteligência emocional a partir dessa teoria dos tipos de inteligência diferentes. Esse termo, inteligência emocional, é um componente bem importante aqui para a gente entender a construção dessa maturidade emocional. Então, a inteligência emocional tem a ver com a tua capacidade e habilidades de gerenciar as tuas emoções, de não deixar outras áreas da tua vida serem drasticamente afetadas pela emoção gerada em uma determinada área, enfim. Tem muito a ver com um bom gerenciamento emocional das situações pela qual você passa. Então, tem tudo a ver com esse termo da maturidade emocional. Mas mais do que saber gerenciar bem ali as situações pelas quais você passa, a maturidade emocional tem a ver com você conseguir estar alcançando o teu pleno desenvolvimento na situação e no momento de vida pelo qual você está passando, no estágio de vida pelo qual você está passando. E você pode ter certeza que esse termo ainda vai se desenvolver muito. Ainda vão haver várias outras pesquisas, talvez mudem alguns dos conceitos que a gente tem hoje, acrescente outros, aprimore mais alguns. A ideia é que a ciência tenha sempre esse ponto de vista crítico mesmo para aquilo que ela está construindo e esteja sempre se reinventando para melhor, assim como uma pessoa madura emocionalmente faz. Mas depois de ouvir um pouquinho mais sobre maturidade emocional, me conta aqui nos comentários o que é para você maturidade emocional. Vou ficar muito feliz de saber e da gente construir também a ideia que a gente tem disso juntos. Quais são os pontos que você precisa melhorar, quais são os pontos que você já tem forte. Tudo isso vai dando essa noção também de autoconhecimento muito melhor pra gente. Eu espero conversar com vocês aqui pelos comentários enquanto a gente não se vê no vídeo da semana que vem, quarta-feira às 18 horas. Um abraço e até lá!